aqui nesse carro, Honda HR-V. Aqui na parte frontal nós temos kit duas vias Blanc, linha Signature. É um kit bem refinado, multimídia original, caixa amplificada de step também da Blanc, um amplificador com DSP integrado da Rebec. Ele fica alocado logo aqui debaixo do banco. Produto bem compacto, então a gente consegue alocar ele debaixo do banco sem muitas complicações. Esse carro nós utilizamos o sistema Biamp. Os 4 canais do amplificador ficam dedicados apenas para o kit duas vias. Kit duas vias nós temos 4 componentes, um par de médio e um par de tweeter. Nesse carro nós alocamos nos locais originais. As portas traseiras ficaram desativadas. Com o sistema Biamp a gente consegue um desempenho bem melhor aí nos componentes. Como assim um desempenho melhor? Eu tenho um kit duas vias que já vem com crossover passivo, ok? Esse crossover passivo ele tem algumas limitações. Essas limitações, às vezes elas não deixam eu chegar no meu objetivo ou acabam criando limitações para o meu sistema. O crossover passivo, ele tem as limitações, ele tem os cortes de frequência pré-definidos, então a gente não consegue ficar fazendo alteração. Aqui a gente consegue brincar, a gente consegue extrair o máximo do alto-falante, lógico, sem prejudicar, tem um limite mínimo aí, né? E outra coisa que influencia também, gosto musical, né? Às vezes o cliente curte uma pegada aí mais agressiva, a gente não consegue brincar muito com os cortes de frequência, porque a gente pode prejudicar algum componente. Aqui eu consigo brincar, ó, nem a porta frontal aqui ela tá com high pass de 40 Hz, low pass de 4800. Aqui dá para brincar bastante ainda, 12 dB, 18, 24. Essas alterações elas só são possíveis quando a gente monta um sistema Biamp. A gente consegue atribuir muito mais potência aqui. No caso do amplificador, os 4 canais ficam responsáveis apenas para as portas, para a parte frontal aqui. Então anteriormente a potência que a gente tinha dividido com a parte de trás, automaticamente ela fica toda para frente. A gente tem um sistema muito mais definido, muito mais dinâmico. A gente consegue brincar muito com a questão dos cortes de frequência, como ele usa uma caixa de step, um low pass aí de 80 Hz. A gente não consegue extrair muito subgrave, então a gente deixa um low pass um pouco mais alto. Tweeter a gente consegue brincar aqui na curva de equalização independente. Pensa em montar um sistema Biamp, que nada mais é do que eliminar os crossovers passivos. A gente consegue também montar o Biamp com crossover passivo, inclusive tem vídeo aqui no canal que a gente tem um carro montado sistema Biamp com crossover passivo, não tem problema nenhum, mas dessa forma, com kit amplificador processado, a gente consegue uma dinâmica muito legal. Se a gente escutar um carro com sistema Biamp e um carro sem sistema Biamp, é notória a diferença. Você consegue perceber na hora que a gente tem um som muito mais vivo, um som muito mais dinâmico, um som muito mais rápido. É muito legal, pessoal, vale muito a pena. Para quem procura mais fidelidade, como no caso desse cliente, ele já vem de alguns upgrades, tem um bom kit, colocou um amplificador muito bacana também. Não é um amplificador topo de linha, mas atende perfeitamente. E dessa forma, com um amplificador intermediário, com kit top, a gente conseguiu um desempenho aqui muito legal. É um som bem refinado, bem vivo. Aqui, além dos cortes de frequência, delay, a gente consegue também um ajuste mais fino. Eu gosto muito. Se a gente observar aqui, esse carro ele não está totalmente regulado. Se a gente observar o volume aqui, a parte frontal que fica responsável pelos médios, menos 2 dB. Os tweeters, menos 6 dB. Sub, menos 3 dB. No caso, se a gente estivesse utilizando os canais frontais com crossover apenas para o kit duas vias, a gente não consegue diminuir um pouquinho o tweeter. A gente até consegue dar uma capadinha nele no equalizador, mas é algo totalmente diferente. Curva de equalização com potência, com o volume que a gente está despejando ali na saída do amplificador. Aqui a gente consegue deixar um som muito mais agradável dessa forma.
O sub, beleza, o sub tem controle de ganho independente e tal, a gente consegue brincar além da plataforma do processador. Mas aqui no caso, esse tipo de regulagem é muito funcional. A gente tem que pensar assim, se a gente aplica 1000 watts em um subwoofer, a gente precisa de uma potência considerável também nos médios. Mas no Twitter a gente nunca vai usar essa mesma proporção. A gente nunca usa a mesma proporção do sub, do médio e do Twitter. Isso faz muita diferença no som. Dessa forma, pessoal, com independência dos canais, a gente consegue um som muito mais equilibrado. Se eu iniciar o processador, fazer apenas os cortes de frequência para preservar a integridade aí dos alto-falantes, Twitter e woofer, e não brincar aqui com curva de equalização. Eu vou ficar apenas aqui no controle de volume de saída. A gente consegue um equilíbrio muito grande. Esses 4 dB aqui de diferença faz muita diferença. Apesar da potência ser igual, a sensibilidade dos componentes é diferente. A sensibilidade do Twitter é alta, ou seja, ele consegue emitir muito mais som aí com a mesma potência. Então esses 4 dB a menos, no caso menos 2 e menos 6, fazem muita diferença. Esse equilíbrio que o sistema Biamp proporciona é muito legal. Essa independência vale muito a pena.